em especial os nossos queridos alunos do sexto ano. Estamos de volta para mais uma aula de Geografia, intitulada Espaço Urbano 2. Vocês lembram, né, que semana passada a gente deu uma aula sobre o espaço urbano também. Explicamos o que é uma cidade, explicamos de onde surgiram as cidades, a formação das cidades, né? A importância das cidades para a formação, para a origem da democracia, da vida política, a ideia da transformação das cidades com o surgimento, né, das indústrias. E hoje nós estaremos dando continuidade sobre o assunto urbano, sobre as cidades, e estaremos falando sobre outros aspectos das cidades, de um modo geral. Eu coloquei aí logo do lado uma homenagem à nossa querida cidade de Apodi, tá certo? Então, vamos embora, vamos para mais uma aula. Ok, primeiro vamos falar um pouquinho sobre a urbanização do Brasil, né? A urbanização do Brasil. Acredito que você é consciente disso, que nem sempre o Brasil teve as cidades que tem hoje, mais de 5.500 cidades. Nem sempre essas cidades elas foram desse tamanho. Nem sempre, por exemplo, a cidade de São Paulo, ela teve o crescimento como hoje tem, a modernidade, toda essa complexidade que envolve uma cidade. Então, vamos falar um pouquinho sobre o crescimento, né, da população das cidades, das suas atividades econômicas. Então, vamos falar um pouquinho sobre urbanização do Brasil. Eu começo dizendo que urbanização é diferente de crescimento urbano. Deixa eu pegar aqui o meu marca-texto. Urbanização é diferente de crescimento urbano. Alguém poderia perguntar, mas pastor, não é a mesma coisa? Não. Então, vamos lá. O que é urbanização? Urbanização é o crescimento do meio urbano proporcionalmente maior do que o crescimento do meio rural. Ou seja, o que é uma região urbanizada, o que é um país urbanizado? Um país urbanizado é quando o crescimento da população que mora na cidade é maior do que o crescimento da população que mora nos sítios, nas chácaras e nas fazendas. Então, só existe urbanização, não é somente quando a maior parte da população está morando na cidade, é quando o crescimento da população das cidades é maior do que o crescimento da população da zona rural. E o que é crescimento urbano? Crescimento urbano é a expansão das cidades, né? A urbanização ela acontece com a migração da população do campo para a cidade, certo? E quando a indústria cresce e aumenta o número de empregos no setor secundário e terciário. Então, este crescimento das cidades, ele ocorre, logicamente, quando acontece uma migração, principalmente a migração da população que vem da zona rural para a zona urbana. E ainda existe um fator que atrai as pessoas, que é justamente o trabalho nas indústrias e também a ideia do trabalho no comércio, na prestação de serviço. Todas as vezes que a gente migra, que a gente sai do nosso lugar de origem e vai para outro, existe tanto algo que está expulsando a pessoa daquele lugar, como alguma coisa que vai atraí-lo no outro. Por exemplo, quando um nordestino, quando um apodiense, para ser mais preciso,
ele deixa a cidade de Apodi e vai morar em São Paulo, ele está possivelmente saindo daqui porque está faltando emprego, aconteceu uma seca, ou então ele foi perseguido, aconteceu qualquer coisa que mudou a sua vida. Então ele sai daqui fugindo de alguma coisa, expulso por alguma coisa, e foi atraído, no caso de São Paulo, foi atraído pela indústria, foi atraído pela prestação de serviço, tá certo? Então, a urbanização ela acontece nessa situação, né, quando realmente aumenta o crescimento da população das cidades. Representa a passagem de uma economia agroexportadora para uma economia urbano-industrial. Então, geralmente, quando uma cidade, um país, ele passa por uma urbanização, né? Ou seja, quando o crescimento da população das cidades é maior do que a quantidade, do que o crescimento da população da zona urbana, o rural, você vai ter uma mudança também nos aspectos econômicos. Geralmente, os países, eles deixam, ou a cidade, mudam, porque grande parte da riqueza, da produção de alimento, da produção de riquezas, das atividades econômicas, elas deixam de ser, digamos assim, atividades agropecuária, voltada muitas vezes para exportação, para atividades urbanas e industriais. É aí onde a indústria ela vai ocupar um lugar de muito destaque. O crescimento ou simplesmente a expansão das cidades, elas podem ocorrer sem que haja urbanização. Isso aqui é interessante, tá certo? Uma cidade ela pode crescer muito para os lados, que é o que nós chamamos de crescimento horizontal. Ela pode crescer para cima em edifícios, prédios, condomínios, sem, no entanto, ela passar por um processo de urbanização. Ela cresce apenas a estrutura física e cresce também um pouco do número da população, que evidentemente que cresce. Mas se a zona rural continua tendo o mesmo crescimento ou até maior, então esse local ele não passou por uma urbanização, passou apenas por um crescimento urbano, tá certo? Vamos ver agora um pouquinho sobre as funções das cidades, tá certo? Eu não sei se você já percebeu, mas nem toda cidade ela tem os mesmos aspectos econômicos. Deixa eu ver se eu sou mais preciso. Nem todas as cidades elas têm a mesma função, ela tem as mesmas atividades econômicas. Então, o que é uma função de uma cidade? Representa a principal atividade de uma cidade, em razão da qual ela se expandiu. Por exemplo, eu posso tomar como exemplo a cidade de Gramado, que é uma cidade que fica no Rio Grande do Sul. A principal atividade econômica que faz com que aquela cidade cresça, aquela cidade evolua, é a atividade turística. É uma das cidades que mais recebe turista todo ano para aproveitar o friozinho da serra, para aproveitar a gastronomia, para aproveitar o descanso, a beleza, o colorido, a arquitetura da cidade. Então, a principal atividade daquela cidade é o turismo. Então, a principal função da cidade de Gramado é o turismo. Eu posso pegar uma cidade como Aparecida, né? Aparecida do Norte, Aparecida de um modo geral. A principal atividade que ocorre naquela cidade é a atividade religiosa. Tudo gira em torno daquelas procissões, das peregrinações, das visitas às imagens, daquelas atividades de idolatria que acontecem na cidade. Então,
Ali as pessoas se hospedam, as pessoas almoçam, as pessoas participam, compram. Então, a principal função de Aparecida é a função religiosa, tá certo? Eu posso pegar uma outra cidade, e como a cidade de Caruaru, aqui em Pernambuco, a principal atividade econômica daquela cidade é o comércio. É o comércio, uma das feiras mais conhecidas de todo o Brasil é a feira de Caruaru, aonde você vai lá, são quarteirões e quarteirões daquela cidade, só com estandes, só com barracas, que vende de tudo que você imagina. Então, a principal atividade daquela cidade é o comércio. Podemos dizer que a principal função daquela cidade é o comércio. Então, só para vocês terem uma ideia sobre isso. Numa mesma cidade, ela pode exercer diferentes funções. Ou seja, não é que uma cidade ela tenha grande parte das riquezas que ela tenha seja o comércio, que ela não vai ter outra atividade econômica. Pode sim. A própria cidade de Caruaru, como eu havia citado para você, além dela ter uma grande função comercial, ou seja, que grande parte do dinheiro, grande parte das riquezas que a cidade tem é o comércio, mas também tem a função industrial. Lá em Caruaru você vai ter indústria, lá em Caruaru você vai ter também o turismo. Então, uma mesma cidade, ela pode ter várias funções. Aqui eu coloquei um quadro que você vai ter aqui algumas funções das cidades e na frente alguns exemplos. Por exemplo, cidade político-administrativa. Que negócio é esse? São aquele tipo de cidade que grande parte do dinheiro que ela consegue, grande parte da sua riqueza econômica, vem basicamente por sediar órgãos públicos, principalmente o governo. O que é isso? Por exemplo, se você for hoje a Brasília, no nosso querido Brasil, a principal atividade econômica de Brasília é as atividades relacionadas à política. É lá em Brasília que fica a sede do governo brasileiro, é lá em Brasília onde fica o Senado, que fica a Câmara dos Deputados. Então, vocês imaginem a quantidade de dinheiro, de riqueza que aquela cidade ela produz anualmente por aluguéis, a ideia de hotéis, restaurantes, entretenimento, tudo girando em torno dos políticos, que praticamente é a casa do político ao longo dos 4 anos que ele governa, principalmente o presidente, os ministros, os deputados, os senadores, tá certo? Então, alguns exemplos, nós temos aqui a cidade de Brasília e também o Washington, nos Estados Unidos. São cidades que grande parte da riqueza econômica que a mesma ela soma, ela consegue, vem através por sediar órgãos públicos, tá certo? Uma outra função da cidade é a função industrial, ou seja, grande parte da riqueza conseguida pela cidade, gerada pela cidade, vem da indústria, né? E aqui você tem a cidade de São Bernardo do Campo, São Paulo, a cidade de Volta Redonda, né, que pela questão lá do ferro, pela questão lá de tantas indústrias que Volta Redonda ela tem, né? Cubatão, São Paulo, são cidades que a principal função delas é a função industrial, é a função industrial, né? Você vai ter também a função comercial, que vive basicamente em torno do comércio. Você tem a cidade de Panamá, a cidade de Del Leste, que fica no Paraguai, onde é uma cidade,
É uma cidade que você vende de tudo, principalmente na área dos importados. Na área dos importados. Celular, televisão, a parte de notebooks, câmeras, som, produtos, relógio e tantos outros. Vende de tudo. Então, é uma cidade que praticamente vive do comércio. Cidade também como Uberlândia, Minas Gerais, cuja situação faz dela uma espécie de estratégico entreposto comercial, certo? Então, já falei também da cidade de Caruaru, que é outro principal exemplo. A questão portuária. São cidades que elas se destacam por ter portos em seu litoral. Vocês já sabem disso, que um porto é um local, é uma estrutura que fica situado no limite, né, no litoral de uma cidade, local onde chegam e saem, atracam e desatracam muitos navios e barcos. Então, a principal atividade dessas cidades é justamente o porto, porque toda cidade que tem porto é muito grande o movimento. Então, movimento de carregador, movimento de restaurantes, movimento de pousada, entretenimento, né? A vida noturna, os ambientes noturnos. Existe também aquela questão das trocas, das vendas, o comércio é muito aquecido. Então, a atividade portuária ela gera muito dinheiro para determinada cidade, como a cidade de Paranaguá, do Paraná, e a cidade de Santos, em São Paulo. A cidade de Roterdã, na Alemanha, na Holanda, melhor dizendo, é um local onde você vai encontrar um dos maiores portos do mundo, um dos portos mais movimentados do mundo. Então, grande parte da riqueza daquela cidade é gerada através da atividade portuária. Função turística, eu já falei um pouco sobre isso, né? Grande parte das riquezas conseguidas pelas cidades ou por esta cidade vem através do turismo. Aqui nós colocamos Mônaco, o Principado de Mônaco, lá na Europa, Guarujá, na cidade de São Paulo, Camboriú, né, Santa Catarina, Búzios, Rio de Janeiro, Campos do Jordão, em São Paulo. Então, tantas outras cidades que se destacam pela questão turística. São cidades que são visitadas. A cidade de Paris, por exemplo, na França, é uma das cidades mais visitadas do mundo. Então, é o turismo. E ninguém sai por aí fazendo turismo, visitando esses lugares liso. O turista geralmente anda com dinheiro. A própria cidade do Rio de Janeiro, coloquei aqui em cima também, ela se destaca pela questão turística, né? Principalmente aí, como vocês estão vendo aí, o Cristo Redentor. Nós temos também a função religiosa, que a religião, ela é a principal atividade para a cidade, né? Como a cidade de Fátima, em Portugal, Aparecida, na cidade de São Paulo, Meca, lá na Arábia Saudita, Jerusalém, né? Também lá no Oriente, ali, por volta ali perto do Oriente Médio, naquelas regiões. São cidades que as pessoas viajam o mundo para conhecê-la, para conhecer as suas histórias religiosas. Por exemplo, é um sonho de todo cristão, ou de pelo menos grande parte deles, de visitar a cidade de Jerusalém, que é uma das cidades mais visitadas de todo o mundo. A cidade de Jerusalém ela é como se fosse berço de 3 religiões, o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Quantas pessoas não saem do Brasil para ver os locais onde Jesus passou, supostamente aonde está o túmulo dele, aquele túmulo vazio, né, que ele ressuscitou, está lá, aquela tumba, tá certo? Então, pessoas viajam o mundo inteiro para conhecer determinadas cidades, levando em consideração os aspectos religiosos, como acontece também na cidade de Meca, que para o muçulmano eles precisam ir uma vez na vida a Meca, visitar
aquela cidade onde o seu profeta, o seu Deus Maomé, viveu, né? Nós temos também a questão da função militar. São cidades que a principal atividade econômica dela, a principal função daquela cidade é abrigar instalações militares, né? Instalações militares estratégicas. Um exemplo disso é a cidade de Natal, tá certo? Não sei se você sabe, mas Natal, você vai lá em Natal, você tem uma base da Marinha, você tem uma base da Aeronáutica, você tem uma base do Exército. Então, você tem uma das principais, não é só esta, Natal você vai ter muitas atividades econômicas, o próprio comércio, a indústria, o turismo é muito forte em Natal, mas também tem a questão militar. Quantas pessoas, né, lá em Natal e na região aqui, não trabalham, né, não ingressam na Marinha, não ingressam na Aeronáutica, não ingressam no Exército, não. Então, dali começam a ganhar a vida servindo a pátria, tá certo? Então, é onde existe centenas, talvez milhares de soldados. Essas pessoas, elas moram na cidade, trazem suas famílias, elas passam a movimentar a economia da cidade. E temos também as cidades universitárias, que é a função universitária. São cidades que sobrevivem principalmente por sediarem faculdades ou universidade. Aí você vê essas cidades, elas atraem uma grande quantidade de alunos, fazem vestibulares, passam a morarem na própria cidade. Como exemplo, a cidade de Viçosa, em Minas Gerais, e São Carlos, em São Paulo. Né? Aqui pertinho de nós temos a cidade de Mossoró, que além de ter a função industrial, a função comercial, que talvez seja a principal delas, mas Mossoró também tem a função universitária. Muita gente mora em Mossoró porque estudam ou na UFESA, ou na UERN, ou na UNP, ou em outras faculdades que existem na cidade. A movimentação na cidade é grande com alunos que estudam, que moram, aí pagam aluguel, que almoçam, que jantam, que se hospedam. Então, aqui são algumas atividades. Algumas atividades, não coloquei todas. Temos também a função cultural, que são cidades que elas ganham muito dinheiro por ser uma cidade muito cultural, que desenvolve muitas atividades culturais e que chama a atenção de muitas pessoas. Por exemplo, a própria cidade do Rio de Janeiro, durante o período de carnaval, você tem algumas cidades aqui no interior do nosso Brasil, onde existem rodeios, né, festivais de rodeios, e movimenta a economia demais. É uma fonte de riqueza muito grande, aqueles torneios lá em Barreto, São Paulo, e em tantas outras cidades do nosso querido Brasil. Então, vocês observam que as cidades são isso. São essas funções, elas são desenvolvidas e que geram dinheiro para a cidade. Aqui eu coloquei apenas algumas imagens, só para a gente reprisar. A cidade de Jerusalém, mostrando o papel religioso, né? Muita gente visitando a cidade. Você vai ter São Bernardo do Campo, aqui, né? Também uma cidade muito grande, olha só. João Pessoa, eu não tinha citado o exemplo de João Pessoa, que tem uma função turística, função industrial e também uma função universitária. Tem uma cidade de Brasília, a função político-administrativa, né? E a cidade del Leste, que é lá no Paraguai pela questão do comércio, tá certo? Então, vamos à frente. A cidade também de São Paulo, né? Uma cidade que tem uma função portuária muito forte. Nós temos a cidade de Viçosa, aqui, um exemplo de universidades, e também a cidade de Natal. Vocês estão vendo aqui ao fundo aqui o Forte dos Reis Magos, que é uma das primeiras construções feitas aqui no nosso estado. Foi fundado por volta do ano de 1599, por aí, quando a cidade de Natal foi fundada, para trazer proteção
contra os invasores, né? E você tem a função em Natal, além da função turística, função industrial, função comercial, função universitária, você vai ter. Quanto maior a cidade, mais funções ela acaba tendo, como a cidade de São Paulo, que praticamente vai ter aí todas as funções. Ok, eu coloquei aqui de uma maneira bem regional para trazer tudo isso para a nossa vida, né? E a cidade de Apodi? Quais são as funções da nossa cidade? Nós temos a função comercial, que talvez seja a principal função econômica de Apodi. Diariamente, aqui em Apodi você encontra gente de Felipe Guerra, gente de Caraúba, de Severiano Melo, do Itaú, né? De Rodolfo Fernandes, fazendo compras em Apodi, aquecendo o nosso comércio, né? Ou então participando da nossa feira livre. Nós temos a nossa função turística. Aqui nós temos a Lagoa de Apodi com seu calçadão, movimentando a cidade, principalmente durante a noite, mas também durante o dia, com visitas, antigamente com banho. Eu sei que o pessoal visita, mas poucas cidades têm uma lagoa nas suas margens, né? Por exemplo, a cidade de Apodi, eu digo poucas em relação àquelas que não têm. A cidade de Apodi é um privilégio você descer para o sul da cidade, você olhar como se fosse uma grande praia, um grande mar. Nós temos a questão do Lajeado de Solidário, um dos sítios arqueológicos mais importantes de todo o nosso Brasil, recebe centenas e milhares de turistas todo ano, e a barragem de Santa Cruz, né, que talvez hoje seja, talvez não, é o cartão, é o local de visita mais promissor, que mais deixa divisas, recursos para o município de Apodi, é a barragem de Santa Cruz, que principalmente nos finais de semana é cheio de pessoas de várias partes do nosso querido estado e do Brasil. E temos também a questão religiosa, mas que envolve também a questão turística, né? A conhecer o centro histórico de Apodi, com a igreja e tudo mais. Temos também Apodi com a função industrial. Nós temos aqui em Apodi algumas indústrias, não é ainda aquele crescimento, não temos ainda aquela indústria que precisamos ter, ainda é uma indústria pacata, pequena, mas que a tendência é que venha a crescer. Uma das fábricas mais promissoras e que mais emprega e que mais contribui para o crescimento da cidade hoje é chamada água mineral São Vale, que fica aqui na parte noroeste da cidade. Aí nós temos as panificadoras, nós temos o tempero Cheiro Verde, nós temos mais umas 2 ou 3 fábricas de água mineral, nós temos, eu posso citar também as marcenarias, né? Que são locais que produzem, nós temos marmoraria, nós temos fábrica de castanha, aqui no sítio Córrego, nós temos, e aí você vai ter várias cerâmicas, olarias, mas não tem ainda aquelas indústrias de empregar milhares e milhares de pessoas, mas já produz um aquecimento, um certo aquecimento econômico da nossa querida cidade, tá certo? E a função cultural que envolve o aspecto religioso, a vaquejada de Apodi, o carnaval de Apodi, que é um dos maiores carnavais de rua do estado, se não aqui do nossa região aqui mais para o norte do Nordeste, né? Então, Apodi tem várias funções, várias funções. Essas funções é que geram grande parte da riqueza que nós temos. Lógico que temos também outras esferas comerciais que deixam dinheiro, né? Ok. Vamos ver agora uma questão o centro e a expansão da cidade, né? As cidades
O centro de uma cidade, né, é a área onde se concentra mais pessoas, o comércio e outros serviços. Tanto que alguém diz assim, eu vou ali no centro da cidade. O centro da cidade é aquele local mais movimentado, onde tem as maiores, que tem mais movimentação, que tem mais comércio, que tem mais... Geralmente é a parte mais movimentada, a parte mais comercial da cidade. Né? Isso aí não quer dizer que seja o centro bem no meio geográfico, não. Você pode ter um centro de uma cidade que fique na parte norte, porque lá é onde tem os bancos, onde tem comércio, onde tem as indústrias, é lá onde você vai ter os principais locais de trabalho. Então, é o centro da cidade. Tá bom? Ok. Define-se pela sua centralidade. Já a expansão da cidade existe de duas formas. Eu acho que vocês entenderam essa parte aí anterior, né? Sobre a questão do centro da cidade. Não significa que está mesmo no meio da cidade, mas é o local mais movimentado, mais aquecido economicamente. A expansão da cidade. A cidade, ela existe duas maneiras dela se expandir, dela crescer. Ela pode crescer, o chamado crescimento vertical, quando ela cresce através de edifícios, galeria subterrânea, condomínios. Então, é um crescimento vertical. Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso. Você chega num local onde tem 2 edifícios, né, gigantescos. Quantas milhares de pessoas, eu digo até assim, não moram num local bem pequenininho, atrepado, como diriam os nossos pais, atrepado como galinha, né? E temos também o crescimento horizontal. É quando a cidade ela vai se expandindo, ela vai crescendo para as periferias. É o crescimento vertical, quando vem em prédios, e crescimento horizontal, quando vai crescendo para os lados, quando vai crescendo para a periferia. Elas vão crescendo. Então, grande parte do crescimento das cidades do Brasil é um crescimento horizontal. Por exemplo, você citando aqui como exemplo a cidade de Apodi, Apodi ele vai ter poucos prédios, que passe de 2 andares, de 3 andares. Nós temos milhares e milhares de casas que só é um andar, é térrea, tá certo? Regiões metropolitanas. No Brasil ele tem várias regiões chamadas metropolitanas, que a ideia de metropolitana vem de metrópole. O que é uma metrópole? Metrópole é uma cidade que tem mais de 1 milhão de habitantes, mas principalmente é uma cidade que tem um grande poder de influência sobre as cidades vizinhas. Né? Inclusive temos as regiões metropolitanas, e elas são, e geralmente uma região metropolitana, ou uma metrópole, né? Quando eu falei esse conceito aqui, foi de uma metrópole. O que é uma metrópole? Uma metrópole é uma grande cidade, que geralmente tem mais de 1 milhão de habitantes, que exerce uma grande influência sobre as cidades vizinhas. E uma região metropolitana é uma metrópole com outras cidades que estão agregadas a elas, que também recebe o nome de, por exemplo, Fortaleza é uma metrópole, mas nós temos a grande Fortaleza, que é Fortaleza, aquelas outras cidades que ficam ali ao seu redor e que é justamente influenciada por Fortaleza. E só para vocês terem uma ideia, Fortaleza está aqui a mais de quase 300 quilômetros de Apodi, e muitos casos de saúde é resolvido em Fortaleza. Então, Fortaleza exerce influência sobre Apodi, tá certo? Então, foi criado, lógico, né, é uma lei federal que cria essas metrópoles, essas região metropolitana, conjunto de municípios contíguos, que são vizinhos ou integrados, socioeconomicamente, a uma cidade central, com serviços públicos e infraestrutura comum. Nós temos a metropolização, que é a concentração demográfica
nas cidades, é uma metropolização, é justamente esse crescimento da população, né? E as grandes cidades que polarizam, ou seja, uma metrópole, grandes cidades que polarizam uma imensa área ao seu redor, com formação de regiões metropolitanas, como eu havia dito para você. Aqui nós temos um quadro que mostra o ranking, né, das principais regiões metropolitanas do Brasil. Os dados populacionais sofrem um pouquinho de alteração, porque aqui nós temos dados só do último censo, que foi do ano 2010. Mas só para vocês verem aqui, a cidade como a cidade de São Paulo tem mais de 2 milhões, 22 milhões de habitantes. Olha, Rio de Janeiro, a segunda, tem mais de 12 milhões de habitantes. Terceiro, Belo Horizonte, são mais de 5 milhões e meio de habitantes. Você vai ter aqui perto de nós, a cidade de Fortaleza, tem mais de 3 milhões e 600 mil habitantes. E aí vai, né? Então, são as principais regiões metropolitanas do Brasil. Poucas delas não são, digamos assim, as capitais dos estados, né? Por exemplo, São Paulo é a capital de São Paulo, Rio de Janeiro é a capital do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, Recife, capital de Pernambuco, Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, Salvador, capital da Bahia, Brasília é um Distrito Federal, né? Fortaleza, capital do Ceará, Curitiba, capital do Paraná, aí já Campinas, já é uma cidade de São Paulo, Goiânia, capital de Goiás, Belém, capital do Pará, Manaus, capital do Amazonas, a Grande Vitória, capital do Espírito Santo, e temos a Baixada Santista, aqui lá no estado de São Paulo, né? Ok. Aí vamos agora para as redes urbanas, né? Quando eu falo em rede, traz a ideia de ligação, e urbana de cidade, né? Então, vamos lá. Subordinação do campo à cidade. Eu acho que vocês devem perceber que o campo, as chácaras, os sítios, as fazendas, eles são subordinados à cidade. Do campo à cidade, né? Fornece mão de obra e gêneros alimentícios. Então, os sítios, chácaras e fazendas, as principais atividades econômicas que existem é mandar gêneros agrícolas para a cidade. Além de suprir a necessidade de quem mora no campo, vender os seus excedentes. Fornece também a mão de obra, gente para trabalhar na cidade. Então, eu posso dizer com isso que existe uma certa subordinação do campo à cidade. E também existe uma subordinação, sim, aí temos também a questão de renda, da exportação agrícola é utilizada para comprar maquinário. O camarada vende alguma coisa no sítio, vai para a cidade e compra máquinas, compra outras coisas. Mas também existe a subordinação da cidade ao sítio, aos campos, que vende insumos. Então, grande parte, ou se não uma boa parte daquilo que uma cidade produz, acaba voltando para a zona rural. Então, existe uma relação. O campo depende da cidade, a cidade depende do campo. Aí você pode dizer quem é que depende mais um do outro. Possivelmente, o campo depende mais da cidade, porque na cidade você já vai ter hospitais, você já vai ter a questão da educação, já vai ter outros aspectos, né? Mas um não pode viver sem o outro, né? Ou não dá para existir um sem o outro. Tá certo? A partir da industrialização, o meio rural passou a operar em função do meio urbano. Então, com o crescimento da indústria, boa parte daquilo que o campo produz é porque sabe que vai vender para ser comprado pela indústria, assim como um todo, né? Ok. Rede de relações entre as cidades. Então, além de existir essa parte, digamos assim, a dependência de um do outro, existe uma espécie de relações, rede de relações entre as cidades. Não que o exemplo passado não tenha um pouco disso, mas aqui é mais nítido. O que é uma rede de relações? É um sistema de relação econômica e sociais
em que uma cidade se subordinam a outras, enquanto o que nós vimos antes era uma dependência mais, ou uma inter-relação, interdependência entre campo e cidade. Quando se fala em rede de relações entre as cidades, é uma relação mais propriamente dita de uma cidade para com a outra. Então, existe muito isso, né? Uma cidade, ela se relaciona, uma depende da outra, principalmente as pequenas dependem das cidades grandes. Olha só, as cidades maiores polarizam, ou seja, dominam, influenciam as cidades menores. É um exemplo claríssimo aqui de nós, a cidade de Mossoró. Qualquer probleminha que a gente tenha, vamos lá para onde? Para Mossoró. Vou comprar qualquer coisa assim, mas vamos comprar em Mossoró. Eu quero estudar na faculdade, Mossoró. Eu quero ir ao shopping, Mossoró. Quero comprar alguns produtos, eu vou procurar um preço melhor, vou para Mossoró e por aí vai. Então, a cidade grande, elas polarizam, influenciam, dominam as cidades pequenas. Olha só para a gente ver aqui como é essa estrutura. Temos a cidade pequena, que essa cidade pequena ela é influenciada pela cidade média. A cidade média ela é influenciada pela cidade grande, né? Isso aqui é uma questão certa. E a cidade grande ela é influenciada, polarizada pela metrópole, que eu já falei para vocês, que é aquela cidade grande, aquela cidade de uma grande estrutura, com mais de 1 milhão de habitantes, e que tem um grande poder de influência sobre as demais cidades, tá certo? Aí quando você fala nesse poder de domínio de uma metrópole, é porque numa metrópole você vai ter as maiores estruturas bancárias, as maiores universidades, a maior indústria, o maior comércio, as maiores transações, digamos assim, comerciais, você vai ter o maior centro de entretenimento, tá certo? Tanto de educação como de saúde, de segurança e por aí vai. Aqui eu coloquei uma foto, né, do mapa do Brasil, só para a gente ver aqui algumas grandes cidades, né, como São Paulo, Rio de Janeiro, a própria Brasília. Aí vem outras cidades menores, mas que já com crescimento grande, e é grande, é gigante para o estado onde ela está situada. Fortaleza é uma gigante dentro do Ceará. Belém é uma gigante dentro do Pará. Manaus é um gigante dentro do Amazonas. Certo? Goiás é um gigante dentro de... Goiânia é um gigante dentro de Goiás. Cuiabá é um gigante dentro do Mato Grosso. E por aí vai. Tá certo? Agora, para a gente encerrar a nossa aula, vamos falar um pouquinho sobre problemas urbanos. Assim como existem as benesses da cidade, o entretenimento, a vida mais agitada, a vida mais corrida, mas também tem problemas na cidade. No caso, problemas urbanos, certo? Aqui eu não coloquei simplesmente problemas ambientais, que a gente ia tratar especificamente sobre o efeito estufa, ilha de calor, problemas ligados aí à questão da inversão térmica. A gente colocou generalizado, né? Não somente os ambientais, mas os gerais, de modo assim, geral mesmo. Nós temos alguns fatores que vão gerar esses problemas. Nós temos a rápida urbanização, a cidade cresce de uma maneira muito rápida e não tem estrutura para receber todo mundo, para acomodar todo mundo, para, digamos assim, para cuidar. Não tem hospitais suficientes, escolas suficientes, habitação de qualidade suficiente. Nós temos também a concentração de renda, que aí é muita riqueza na mão de muitos e muitos sem ter riqueza nenhuma, né? Nós temos as desigualdades sociais, que é a grande diferença entre os ricos e pobres, tá certo? E aí vem a carência e a precariedade, né? O que é que vai acontecer? A questão da moradia popular, quantas favelas não são surgidas ao longo desses tempos, porque as pessoas não podem pagar, não podem construir uma casa, não podem pagar um aluguel no centro da cidade, vão para as periferias construir casas, casebres, e daí onde vai, né?
temos a infraestrutura urbana que não possibilita isso, né? Esse crescimento, essa acomodação, e também o transporte coletivo, também que aparece essas carências. É um dos principais problemas da cidade hoje, é o transporte coletivo. Nem todo mundo tem carro e precisa trabalhar. Aí vão para os ônibus, vão para os metrôs, vão para os trens, né? E aí precisa. Geralmente o transporte nas cidades são superlotados e muitas vezes de péssima qualidade, né? Aí eu coloquei de uma maneira mais generalizada alguns problemas para a gente pensar, né? Nós temos aqui a desigualdade social, já falei sobre isso, a exclusão, a corrupção que vem em todos os níveis, a educação precária, a omissão, né, que enquanto é uns com muitos e muitos com nada, e quem tem parece que tanto faz como tanto fez. Temos também a desestruturação familiar, que você vai ter aí nessas grandes cidades, uma desestrutura familiar muito grande, né, a questão da violência doméstica, a questão da violência contra a mulher, o abuso sexual, a pedofilia e tantos outros problemas relacionados a uma falta de uma estrutura familiar. O desemprego, que é um grande mal também nas grandes cidades, né? O tráfico de drogas e o preconceito, né? Que vem desenhado através de uma cor, vem desenhado através do sexo, porque é homem, tem preconceito contra as mulheres e tem aquele monte de preconceito por quem é negro, por quem é gay e por aí vai. Então, existe esses problemas urbanos e que mostram um pouco do mapa da violência, tá certo? Aí tem a questão da... Deixa eu mostrar aqui que eu voltei. Isso. Sim, aqui tem a questão dessa violência, né, que é um problema urbano. Dentre os vários problemas temos a violência. E só para mostrar aqui. Aí essa violência ela é mostrada muitas vezes através de uma corrupção, da impunidade, né? E tudo isso que vai gerar desemprego, tudo isso vai gerar violência. Olha, falta de preparo das forças policiais. Então, isso aí são desencadeadores de violência ou resultado da violência, é mais desencadeadores. Aqui nós temos uma atividade para vocês enviarem para mim, tá certo? O que é uma cidade. Vocês vão ter que assistir a outra aula também, olha. Como surgiram as cidades, cite os nomes das primeiras cidades, que relação existe entre as primeiras cidades e o surgimento da democracia, como as fábricas possibilitaram o crescimento das cidades, explique o que é urbanização, já na aula de hoje, né? Cite as funções das cidades, exemplificando cada uma delas, tipo, função industrial, cidade de São Paulo, função religiosa, cidade de Fátima, e por aí vai. Quais as funções da cidade de Apodi, né? Ou se você estiver me assistindo em outra cidade, na cidade onde você mora, o que é uma rede urbana? A 10, fale sobre a relação existente entre as cidades e cite os principais problemas urbanos. E a última pergunta de os problemas urbanos de Apodi, né? Quando você olha para uma cidade como Apodi, nós temos alguns problemas, não na mesma intensidade das cidades grandes, mas nós temos problemas como desemprego, nós temos corrupção, nós temos violência, nós temos tráfico de drogas, nós temos a violência de um modo geral, nós temos a violência doméstica, nós temos o preconceito e por aí vai, tá bom? Ok. Então, por hoje é só, né? E até aí a próxima aula. Vai aí o nosso joinha.